Lá na aula 8, a gente já falou sobre movimento circular uniforme e aceleração centrípeta. Então, ainda que esse movimento de um carro de corrida, como dessa foto, não seja exatamente movimento circular uniforme, tem um conceito que a gente pode usar de lá, o de aceleração centrípeta, que continua valendo. Então, por simplicidade, você não precisa se preocupar com a forma dessa curva aqui. O que interessa é que nesse instante em que a foto foi tirada, esse carro estava percorrendo uma curva. Então veja só. Por que essa pista é inclinada assim? Intuitivamente, vários de vocês devem concordar que é para ajudar o carro a fazer a curva. E a gente entende que ajuda. Se você vai andar de bicicleta, se você vai andar, se você já dirige, enfim, vai andar com o carro, você percebe numa rodovia que quando a curva é mais inclinada, para o lado de dentro da curva, né, que você está fazendo, como essa aqui, isso ajuda a fazer a curva. Quando é o contrário, que é raro ver na rodovia, né, porque o pessoal que já vai construir já evita fazer isso, mas quando é o contrário, é uma sensação muito desconfortável, né? Que vocês podem experimentar em algumas situações quando estão dirigindo. Então, ó, vamos imaginar, vamos visualizar então, mais ou menos o que eu vou tentar desenhar aqui. Isso aqui é o plano horizontal a partir daquele ponto ali. E essa outra linha que eu vou fazer aqui está representando aproximadamente essa inclinação, né? Então essa inclinação é de um ângulo θ. E o que acontece aqui é que esse negócio, nesse instante da foto, você pode esquecer da parte bidimensional do problema e só pensar que isso aqui é um plano inclinado. E é um plano inclinado onde você tem um carro, eu vou escolher esse aqui só porque ficou mais fácil pela posição do desenho. Então esse ponto aqui está representando o centro de massa do carro, se você quiser. E vai ter algumas forças atuando nesse objeto. Uma delas é a força peso que aponta para baixo. E por que o objeto está inclinado assim? Então o contato do carro que se dá pelos pneus segue essa inclinação. Então aqui a normal aponta, que vai sempre apontar de uma superfície para outra, né? O carro aplica normal no asfalto e o asfalto aplica normal no carro. Então, a gente pode assumir que nesse ponto central do carro que está representando toda a massa dele, a gente tem uma força normal que está inclinada por um ângulo como esse. Aí você pode analisar os ângulos aqui um pouco e ver que se você prolongar a vertical para cá, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo que está aqui embaixo. É só você ver que se esse θ aqui for 0, aí a normal vai apontar para cima. Então esse ângulo aqui é θ. E por que eu estou falando disso? Porque se esse carro está fazendo uma curva, então precisa ter alguma força para o meio aqui da pista, nesse caso, né? Apontando então para cá. Eu vou desenhar aqui em verde e vou até fazer um pouco maior. Então esse verde que está apontando para cá vai ser uma força resultante. Eu estou desenhando de verde porque isso aqui não é a resultante da força, é para onde ela deve apontar para o carro fazer a curva
para a esquerda do carro, nesse caso, né? O carro está vindo na nossa direção, saindo da tela, então ele está indo para a esquerda dele. E aí tem que ter alguma força resultante, e essa normal, porque está inclinada aqui, ela ajuda a contribuir para essa força resultante, né? Se a pista não fosse inclinada, a normal ia apontar só para cima, então a normal não ia ajudar o carro, ela não ia ter a componente para a esquerda do carro aqui, né? Para a direita na nossa imagem. E é basicamente por isso que as pistas são inclinadas. Mas o que eu quero fazer com isso? Vamos deixar esse esquema aqui e vamos escrever essas equações. Então quer dizer que essa força F deixa eu fazer um pouco mais fino aqui. Essa força F, que tem que ter uma resultante para lá, né? Ela vai ser igual a massa vezes a gravidade, que é o peso, que só tem componente para baixo, mais a normal. Note que eu estou escrevendo aqui os vetores, né? Então eu não preciso igualar as componentes, estou escrevendo o vetor, então o vetor contém as componentes, a gente analisa isso depois. Então, o que a gente percebe nesse problema quando a gente vai analisar as componentes, né? Então, na horizontal, a gente vai ter que essa força resultante que aponta para o centro, ela corresponde à força centrípeta. Então ela depende da velocidade do carro, porque quanto maior o carro, maior vai ser a força que tem que ser feita para a esquerda aqui para fazer a curva, já que o carro vai estar mudando a direção da sua velocidade mais rápido, se ele tiver uma velocidade muito alta, né? E o papel dessa força, como a gente viu no movimento circular, é esse, é o de modificar a direção da velocidade. Só que a única força que vai ter componente aqui na direção F é justamente a normal. Então eu vou escrever aqui N vezes seno de θ. O que eu estou representando nessa situação? Eu estou ignorando o atrito, eu estou ignorando outros fatores que podem contribuir para fazer a curva. É uma simplificação grande, mas ajuda a entender o problema. Ou é suficiente para entender o problema. Mas eu estou assumindo que o carro está vindo aqui para fazer essa curva de uma maneira que você não vai precisar fazer nenhuma força no volante. A única força que já vai garantir que o carro vai fazer a curva vai ser a normal, porque a pista está inclinada. Então aqui fica N seno θ. E como o peso é perpendicular à outra componente da normal, então a gente também vai ter que o peso, que é igual a mg, é igual a N cosseno de θ. E aí, com essas duas equações aqui, a gente resolve o problema porque a gente pode dividir uma pela outra. E aí, se eu fizer isso, eu vou ficar com v ao quadrado. Eu vou dividir essa parte aqui, ó, mv ao quadrado sobre r dividido por mg, então os m vão embora. Então eu vou ficar com v ao quadrado sobre rg. E agora dividindo o lado direito da igualdade aqui pelo lado direito da igualdade aqui. As normais vão embora e seno por cosseno vai dar tangente de θ. Então, se você tem uma curva projetada para os carros passarem ali a, digamos, 100 km por hora, você pode inclinar ela um pouco. É claro que na rodovia você não vai ter
uma curva tão inclinada quanto essa do exemplo da NASCAR ali, né? Mas você pode inclinar um pouco a curva de maneira que ela fique mais confortável, né? E isso vai depender, obviamente, do raio da curva, se a curva é mais aberta ou mais fechada. Então é por causa dessa relação aqui que a gente prefere fazer a curva quando a inclinação do asfalto vai ajudar a gente. Se você fizer o contrário, né, se a pista fosse inclinada para fora, e aí não tem como a curva te ajudar, né? Aí essa normal estaria apontando para cá, por exemplo, aqui para o lado esquerdo da figura, né, não para o lado direito. E aí a normal tentaria te jogar para fora da curva, né? Então alguma outra coisa teria que ser considerada do carro para fazer força no sentido que você estaria fazendo a curva. Mas não é o caso dessa situação aqui. Um outro problema relativamente simples, mas subestimado por muitos estudantes, é o que acontece com as leis de Newton, como a gente usa ela para explicar o que acontece numa balança. Então a primeira coisa a se entender aqui é que a balança não é uma coisa que mede massa. Ela não mede massa diretamente. Então uma balança está graduada em uma unidade que a gente chama de massa, só que o que a balança mede é uma outra coisa, e ela faz um cálculo para chegar no valor da massa que está mostrando, que está sendo mostrado no visor ali para você. Então, como a gente pode resolver isso? O que a gente precisa entender é quais são as forças que estão atuando aqui para manter a pessoa em equilíbrio. Então, se você subiu em cima da balança e ficou em equilíbrio ali, significa que nesse ponto que eu estou usando para representar a pessoa, tem o peso que está apontado para baixo, e se só houvesse o peso, a pessoa estaria se movendo para baixo. Isso não acontece porque tem uma força normal para cima. Já que a pessoa está em cima da balança, você está interagindo com a balança porque está encostado nela, e você exerce uma pressão nela, e ela exerce uma pressão de volta em você. Eu vou chamar isso aqui de Fn. Poderia chamar só de N também. Então o que a gente pode fazer para entender melhor como que a balança funciona? É só você aplicar a segunda lei de Newton. Então a gente só tem duas forças, e estamos falando da vertical. Então quer dizer que eu tenho a força Fn para cima. Então estou deixando ela positiva e não estou escrevendo o vetor mais em cima. E para baixo eu tenho o peso. Então Fn menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, né? Digo, isso aqui é força resultante e aqui é massa vezes aceleração. Aí você fala, mas o cara está parado, não tem aceleração. Ótimo. Nessa situação, com o sistema ali estático, aí realmente você vai ter que A igual a zero, o que vai implicar que Fn menos P é igual a zero, e aí Fn vai ser igual ao peso. E a gente sabe que o peso é mg. Então o que eu quero dizer com isso é que no caso particular da aceleração da balança da pessoa ser zero, né, a gente vai medir que essa força normal é igual a mg. Então o que a balança está medindo é isso aqui, ó. É essa força que a balança está fazendo. Agora, se eu tiver uma situação em que a aceleração não é zero, aí eu posso ter um problema diferente.
porque se a aceleração for diferente de zero, então eu vou ter que Fn menos mg, que é o peso, vai ser igual a m vezes a. Então a Fn vai ser igual a m, que multiplica g mais a. Então o que isso aqui quer dizer? Lembrando que G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então, se eu tiver uma aceleração, o que eu vou estar fazendo na prática é simulando uma gravidade diferente. Então, se você colocar uma aceleração para baixo, por exemplo, então se o A for igual a menos 3, por exemplo, então você está fazendo a balança se mover, você está em cima da balança e ela está se movendo para baixo de maneira acelerada com essa aceleração aqui. Então o 9,8 vai subtrair do 3, e por isso, se você estiver descendo, acelerando, né, para baixo, na verdade, o que vai acontecer é que vai ser como se a gravidade fosse 6,8. É por isso que naqueles experimentos de gravidade zero, que o pessoal chama, quando você vai dentro de um avião lá, em uma altitude muito grande, e aí o avião desce na banguela. Ele desce com velocidade como se tivesse... não, ele desce em queda livre. Então o que ele faz naquela situação é deixar o avião caindo a 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração, e porque o chão está caindo a 9,8, então lá dentro você tem a sensação de que você não tem peso, mas na verdade o que você está fazendo é colocar uma aceleração aqui de menos 9,8 que anula a gravidade. Então você não está, tecnicamente, você não está fazendo nada com a gravidade, ela continua existindo e sendo igual a 9,8. O que você está fazendo é anulando a gravidade, usando uma aceleração que é igual à da gravidade. Aí você, no referencial do avião, você fica flutuando, porque você está em queda livre e o avião também. É a mesma coisa que acontece com mesmo os astronautas em órbita, né? Lá na Estação Espacial Internacional, lá não é um lugar sem gravidade. Muito pelo contrário, a gravidade lá é quase tão intensa quanto aqui. Não é tão longe assim da gente. Mas a gravidade é um pouco menor do que 9,8, mas não é isso que produz o efeito. O que produz o efeito é que você está fazendo um movimento circular uniforme, praticamente circular uniforme, em torno do planeta Terra. E a sua aceleração para baixo é igual à da gravidade. Então você está sempre caindo, você está constantemente em queda livre se você está em órbita. E é por isso que parece que você não tem peso. Mas tecnicamente, peso é igual a mg. E se existe g, então existe peso. Então você não perdeu o peso. O que acontece é que você tem essa sensação de estar sem o peso porque tem uma outra força, tem uma outra aceleração que está acontecendo nesse sistema. Você não está em repouso, né? E é aí que você tem essa equação aqui entrando em cena. E uma última situação que eu gostaria de ilustrar para vocês é o que acontece ou como funciona uma força de arrasto. Então, força de arrasto ou força de atrito viscoso, alguns chamam assim. Então, se você tem um objeto que está se movendo no ar, está em queda livre, né?
Então, no começo, como esse pontinho da caneta aqui, ó, no começo ele está caindo aceleradamente e depois de um tempo o objeto vai ficar caindo com velocidade constante, porque o ar está segurando ele um pouco, né? Então ele vai ter uma velocidade para baixo, mas ele não vai ter mais uma aceleração para baixo. Então por que que isso acontece? E por que que leis de Newton as leis de Newton são importantes para esses problemas, né? Então uma força de arrasto é alguma coisa desse tipo aqui, ó. No Halliday ele vai escrever assim, D, que é igual a meio de C ρ vezes A vezes a velocidade ao quadrado. Em situações genéricas, você precisa estudar a situação para ver qual expressão que vai descrever a força de arrasto. Nesse caso aqui, é uma força de arrasto que ela aumenta com o quadrado da velocidade, que funciona relativamente bem para problemas do nosso cotidiano, né? Tipo quando você está dentro de um carro e coloca a mão para fora, à medida que vai aumentando a velocidade do carro, você vai sentindo, então, porque tem a velocidade do vento relativa a você aumentou, então você vai sentindo uma força maior puxando a sua mão para trás. E isso aqui é basicamente um bom exemplo dessa força que a gente está vendo aqui agora. Então esse C é um parâmetro determinado experimentalmente, que a gente pode chamar ele de coeficiente de arrasto, esse aqui. Então esse aqui é o coeficiente de arrasto. O ρ é a densidade do ar. Então esse parâmetro também fica complicado resolver esse problema quando você vai cair de uma altura muito grande, por exemplo. Como alguns recordistas aí fazem de vez em quando, né? Porque daí a densidade do ar está variando com a altura, daí vira um outro problema que tem que ser analisado à parte. O A é a área da seção reta, né? Então pode ser tipo a área da tua mão aqui, se você está indo para frente assim. E V é a velocidade. Então o que interessa para a gente, para ilustrar aqui nesse problema, é que numa queda livre, então você tem o céu está aqui em cima, aqui estão as nuvens, aqui está o chão. E aí você está caindo aqui, né? O objeto está caindo para cá. Então quando você está em alguma posição por aqui, você vai ter a tua força-peso para baixo, como sempre. Ela não vai deixar de existir. Só que aí vai ter uma força para cima, que eu vou chamar de D, que é essa força de arrasto. Então, quando essa velocidade se torna muito grande, o atrito do ar começa a entrar em cena e você tem que considerar ele. Então, quer dizer que a força de arrasto para cima, menos o peso que é para baixo, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Resolver esse problema enquanto você pulou do avião aqui, por exemplo, e está acelerando para baixo, é bastante difícil. E a gente não resolve esse problema nesse curso, mas eu só vou mostrar para vocês, porque lá na frente vocês vão estudar equações diferenciais, vários de vocês, e aí vocês podem lembrar disso aqui. As leis de Newton, quando aplicadas, e vão dar uma coisa desse tipo aqui, elas estão dando para a gente uma equação diferencial. O que eu resolvi lá no começo desse curso foi o problema da aceleração ser constante. E aí eu obtive aquelas expressões para o movimento que a gente está acostumado, né? O S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado, e o V igual a V0t V0 mais AT, desculpa. E a expressão de Torricelli, que era uma junção dessas duas. Nesse caso aqui, a aceleração não é constante. Então, no começo, quando você pulou do avião, a aceleração é alta. Aí você, alguns segundos depois,
já vai ter uma força do atrito para cima que é grande, porque ela cresce com o quadrado da sua velocidade de queda. Então, à medida que esse d vai crescendo, a sua aceleração vai diminuindo. E o jeito de resolver isso aqui é você escrever essa equação que eu estou escrevendo agora. Então, estou substituindo quem é d, que a gente escreveu ali em cima, menos o mg, isso aqui vai ser igual a m d2x dt2, porque essa aqui é a definição de aceleração. E por que eu estou fazendo isso? Só para mostrar para vocês que as leis de Newton são um protocolo mais rigorosamente para a gente chegar numa equação diferencial como essa aqui. Então, nessa expressão, eu estou dizendo que a taxa de variação da posição, a taxa de variação da taxa de variação da posição com o tempo é igual a esse outro lado aqui. E nesse caso, o v também é uma derivada, né? Porque a velocidade foi definida como dx dt, que aqui está ao quadrado ainda. Menos mg é igual a m d2x dt2. Então, isso aqui é o grande trunfo da segunda lei de Newton. É como a gente pode analisar um problema, como esse aqui, decompor as forças, nesse caso nem precisa decompor porque as duas estão na vertical, e transformar isso numa equação diferencial. Aí, lá na matemática, lá no cálculo, no final do cálculo 2, o cálculo 3, vocês veem alguma coisa, habitualmente no curso de engenharia, de curso de ciências exatas, vocês veem como resolver esse tipo de equação. Então aqui eu não vou resolver, isso aqui é fora do escopo, eu só quero mostrar para vocês como que esse tipo de coisa funciona. Mas o que a gente pode resolver, e aí é relativamente fácil, é o que acontece quando esse negócio aqui passou por outro regime, né? Quando a aceleração passou a ser zero. Quando essa aceleração aqui é zero, isso significa que v, a velocidade, se tornou constante. E ela se tornou constante porque ela é o que a gente chama de velocidade terminal. Então, quando você pula de salto de paraquedas, você vai acelerando, mas não vai acelerando o tempo todo até abrir o paraquedas e começar a frear, né? Você vai acelerando até que chega um ponto em que o ar está te segurando, impedindo que a sua velocidade aumente. Então a sua velocidade tende a estabilizar, se eu não estou enganado, na casa dos 200 km por hora. Mas enfim, a gente pode fazer essa conta até em algum problema depois. E aí, para descobrir qual é essa velocidade terminal, é só usar essa equação que está aqui e trocar a aceleração por zero. Então vai ficar aqui meio de c ρ a vezes o vt ao quadrado, já que eu sei qual é a velocidade, que ela ficou constante, e eu estou chamando ela de vt, quando atingiu esse patamar aí. Menos mg é igual a zero. Então você pode resolver essa equação e vai chegar que a velocidade terminal é a raiz de 2mg dividido por c ρ a. Então, como vocês já devem ter visto em filmes, enfim, ou experimentado mesmo com alguma situação análoga a uma queda livre, se você já saltou de paraquedas, você já passou exatamente por ela, é que você pode mudar a sua velocidade se você está caindo assim ou se você está deitado assim, né? Então isso acontece basicamente porque você está mudando a sua área aqui. Então você não está mudando necessariamente a densidade do ar, se a queda não é de uma altura muito grande, a sua massa não muda, a gravidade não muda,
o coeficiente de arrasto também pode não mudar. Mas só de você mudar a sua área, você vai estar aumentando ou diminuindo a velocidade terminal, né? Então tem uma relação aqui que você consegue chegar a partir desse problema. E isso ilustra, de uma forma um pouco mais, eu vou dizer, descritiva, né? Porque aqui eu não estou explicando como resolver essa equação, mas por que as leis de Newton são tão importantes. Então, quando eu fiz Física 1, eu fiquei chateado porque eu achava que eu ia aprender a resolver os problemas exatamente, né? Que ia ter atrito do ar, que a gente ia resolver tudo, mas não é assim que funciona. Não é assim porque os problemas ficam muito difíceis, essas equações diferenciais, elas ficam muito difíceis de resolver quando você vai encontrar todos os fatores que estão envolvidos com o problema, mas o que a gente sempre vai fazer é procurar a solução que é suficientemente precisa para o problema que a gente quer resolver. Para esse curso e para esse nível de dificuldade, a gente não tem como discutir a solução desse problema aqui. Então, o que está acontecendo com a sua posição, como está variando a sua posição enquanto você está acelerando na queda livre. Mas depois que atingiu a velocidade terminal, aí a gente pode discutir o que é isso. Então, para esse objetivo de obter a velocidade terminal, você nem precisa resolver essa equação diferencial, você vai só usar que a aceleração é igual a zero, como eu acabei de mostrar.